Prontinho, meu povo. Então, vamos lá, bem-vindos aí ao ano de 2022. Galera, estamos acabando o nosso curso praticamente, tá? Hoje a gente faz alguns exercícios aí do capítulo 35. Na próxima aula, a gente começa o último capítulo de ótica, que é o capítulo 36 do livro do Halliday, tá bom? Que fala sobre difração. Então, esse finalzinho aí do curso são estudos um pouco mais detalhados dos dois fenômenos, né? A interferência, que é o 35, e a difração, que é o 36. Beleza? Hoje, vamos fazer alguns exercícios, primeiro para a gente relembrar, né, alguns conceitos, aplicar aquelas ideias que a gente teve lá atrás sobre interferência, e aí para vocês também ficarem um pouco mais seguros na hora de resolverem os exercícios, né? Na hora de resolver os exercícios. Então, olha só. Eu já falei para vocês podem fazer todos aqui do capítulo, né? Vou escolher alguns aqui que eu já dei uma rabiscada neles, e a gente não perde tempo. Ó, esse exercício número 9, aqui ele diz o seguinte. Na figura 35.4, é uma figura lá do começo do capítulo. Suponha que as duas ondas luminosas, cujo comprimento de onda no ar é de 620 nanômetros, têm inicialmente uma diferença de fase de π radiano. Galera, π radiano é meio ciclo, porque o ciclo completo é 2π. Então, sempre que falar que a diferença de fase de π radianos, é porque elas estão defasadas de meio ciclo. Meio ciclo corresponde a meio comprimento de onda. Se você pegar essas duas ondas e juntar elas, elas vão se destruir. Tudo bem? Porque elas já estão defasadas de meio comprimento de onda. Os índices de refração dos materiais são N1 igual a 1,45 e N2 igual a 1,65. Determine, letra A, o menor e o segundo menor valor de L, para o qual as duas ondas estão exatamente em fase depois de atravessar os dois materiais. Então, vamos pegar essa figura lá, ó, 35.4. O que é isso aqui? 35.15, lá do começo. 35.5, aqui, 35.4. E vamos fazer ela aqui, ó. Esse aqui é o capítulo 35. Número 9. Então tá aí. O que ele está dizendo é isso aqui, ó. As duas ondas que chegam nos dois materiais, elas chegam fora de fase. Então aqui, nessa parte aqui, ó, elas estão defasadas. Fora de fase. E aí, quando atravessam os materiais, o que vai acontecer? Elas ficam em fase. Beleza? É isso que o problema está dizendo. O que nós vamos fazer? Para que a gente tenha uma diferença de fase aí dentro, eu preciso que o número de ondas no material 2, por exemplo, menos o número de ondas que cabem dentro do material 1, isso aqui é a diferença de
diferença de ondas mesmo que tem entre os dois que vão aparecer aí. E a gente já fez essa conta, isso vai dar L sobre lambda, né? A gente já fez isso. L sobre lambda que multiplica N2 menos N1. L2 menos 1. Só que as ondas estão fora de fase. Para que elas fiquem em fase, a gente precisa então de uma interferência construtiva. Então, vou colocar aqui para vocês, como as ondas estão fora de fase, como as ondas estão fora de fase, a interferência será construtiva. A interferência será construtiva. Se. Aí qual é a condição para que a gente tenha uma interferência construtiva? Ora, a gente precisa, então, deslocar elas de maneira que elas caminhem meio comprimento de onda. Porque se elas já estão defasadas com meio ciclo, se eu defasar elas com mais meio ciclo, eu fecho o ciclo. Faz sentido? Então, eu preciso que essa diferença de ondas aqui, né, N2 menos N1, seja igual a um número quebrado, né? Ou seja, meio ciclo, ou 0,5, ou 1,5, ou 2,5 e assim por diante. Então, o que nós vamos fazer? Vamos igualar as duas coisas, ó. Logo, se eu igualar os dois lados, eu vou escrever assim, m mais meio vai ter que ser igual àquele cara lá em cima, L sobre lambda, N2 menos N1. Pode crer? É isso que a gente tem que fazer. Como a pergunta é sobre o tamanho L dos materiais, eu vou isolar o L aqui, ó. Então, na hora que a gente isolar o L, ficamos com L é igual. Cadê lá? Vou passar o lambda multiplicando e esse N2 menos N1 dividindo, tá? Então, vai ficar lambda sobre N2 menos N1, que multiplica o N mais meio. Pronto. É isso aí. Bom, daqui já dá para ver, né, cara, como é que você vai desenrolar a sua vida, porque o que ele quer? Ele quer na letra A o menor L, ou seja, o L mínimo. E o L mínimo ele vai surgir quando? Quando a gente tiver o menor M possível, ou seja, quando o M for igual a 0. Pode crer, porque o lambda e os N são constantes. Então, quem está mudando aí é apenas o valor do M. Bom, então fazendo isso, ficamos assim, ó. L mínimo vai ser igual, então, a lambda sobre N2 menos N1 vezes 1 meio. Vezes 1 meio. Quanto que é lá o comprimento de onda mesmo? Deixa eu voltar aqui para a página, acho que era 227. Isso. Ó, 620 nanômetros era o comprimento de onda das bichinhas. Então, vou ter L mínimo 620. Já sabe que o trem está em nanômetros aqui, tá bom?
Os índices de refração são 1,40, 1,65, então quer ficar 1,65 menos 1,45 vezes, então, 1/2. Pode crer? De boa, né? Fazendo essa conta, a gente vai encontrar o seguinte. Aqui embaixo vai dar 0,2. 620 por 2 vai dar 310. Então, a gente vai ter 310 dividido por 0,2. Isso. 0, oh, meu pai. Isso. Então, 1.550. Só que em nanômetros. Se com a casa, né, e transformar isso para micrômetros, por exemplo, você pode. Então, micrômetro, 3 casas a mais. Se eu na 3 casas aqui, eu tenho 1,55 micrômetros. Que é 10 a sexta, né? Pronto. Essa é a espessura mínima, então, que a gente tem uma interferência construtiva. Na letra B, ele pede o segundo menor, né? Ele vai pedir um L quando o M for igual a 1. É a mesma conta. O próximo valor do M só pode ser 1, porque o M é inteiro, lembrem? Então, o nosso L vai ser o 620 sobre 0,2, né, que é a diferença entre os dois índices de refração, vezes agora 1 mais meio, que dá 3 meios. Se a gente fizer essa conta, vai dar... Vamos lá. 310 dividido por 0,2 vezes 3. 4.650 nanômetros. Né? E aí, pelo mesmo motivo, dá 4,65 micrômetros. Opa. Diga. Professor, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, pode falar. O que ele alcança a mesma construtiva aumentando o objeto? A largura do objeto? É isso? Sim. Uhum. Só que não é qualquer largura, né? São larguras específicas para dar construtivo. Então, a primeira espessura que dá uma interferência construtiva das duas ondas é 1,55. Se você colocar 2, aí já não vai dar interferência mais construtiva. Você precisaria de pelo menos o próximo 4,65 e assim por diante. Mas você tá falando um M, o 2? É porque o L, se você olhar para essa equação aqui, ó, essa aqui de cima, o L, para dar interferência construtiva, é esse. Esse é o L. Só que aí o N, ele pode correr desde 0 até infinito. Então tem infinitos valores aí da espessura que pode dar interferência construtiva. Como ele pediu os dois menores, os dois menores são os dois menores por valores de M. Como? Beleza. Então a gente pode alcançar a mesma interferência construtiva fazendo ele maior, né? O bloco. Pode, porque o que interessa é quantas ondas cabem aqui dentro e quantas ondas cabem aqui dentro. Se os dois materiais forem grandões, pouco importa. O que importa é o que tem de diferença daqui para o outro. Se a diferença dos dois caminhos
for igual a um número m mais meio, vai dar interferência construtiva. Essa é a diferença dos dois, né? Beleza? Uhum. Obrigado. Nós. Fala, Urubatão. Professor, os dois meios aí estão na vertical. Se eu colocasse na horizontal, seria o mesmo processo para calcular? Só que aí você tem que... Só que você tem que pensar nesse caminho, assim, né, por exemplo. Aí esse caminho não seria mais L. Não seria mais L. Tá? Por isso que, geralmente, para simplificar a vida, a gente coloca na perpendicular para que o caminho percorrido pelos dois raios de luz seja exatamente a espessura do material. Bem, se for na diagonal, vai dar um pouquinho mais de trabalho, você vai precisar saber quanto de caminho foi percorrido. Beleza? Aí faz diferença. Vai fazer diferença. Principalmente se o material for muito espesso, né? Se o material for muito espesso, né? Os dois materiais for muito espesso. E as ondas andarem assim, aí, bicho, dá confusão, porque você vai ter que calcular esses caminhos. Beleza, Urubatão? Beleza. Então, fechou. Então, olha, bom que esse exercício deu para relembrar bastante coisa, né? Para fazer um outro aqui bacana. Então, aqui, ó, esse 10, tá vendo que esse 10 ele já entra invertido, já entra com um determinado ângulo, né? Só que aqui ele não vai perguntar. Ele pergunta o ângulo que a luz volta, placas é só a lei de Snell, e quanto tempo a luz leva para atravessar. E aí você vai ter que fazer essa conta. Provavelmente aqui você vai ter que fazer a conta, né? Você vai ter o ângulo e tal. A mesma ideia. Vamos fazer um de dupla fenda. Vamos fazer um de dupla fenda. Esse 14 aqui parece bom, ó. Só para relembrar aí. Em um experimento de dupla fenda, a distância entre as fendas é 100 vezes maior que o comprimento de onda usado para iluminá-las. Qual é a separação angular em radianos entre o máximo central e o máximo mais próximo? Qual é a distância entre esses máximos em uma tela situada a 50 centímetros das fendas? Funciona a questão da... essa figura. Lentes. Eu não passei para cá, não. Foi até bom ver isso, eu não passei para cá, não. Então vai estar aqui. Que a gente consegue dar uma relembrada, né? Então, olha só. O que é o experimento de dupla fenda? Você tem uma onda passando por duas fendas, né? E essas duas fendas se transformam em duas fontes pontuais de luz. Aí, as duas fontes emitem luz, podem encontrar em vários
adesão. A gente faz uma aproximação no qual os dois são paralelos, porque a distância de adesão está bem longe, né? De modo que a diferença de caminho entre as duas ondas é apenas por esse pedacinho aqui, ó. Essa é a única diferença de caminho entre elas. Então, na letra A, caminho de seno θ, que é aquele ali do triângulo. Isto, ele quer o máximo. Se ele quer o máximo, isso é um M de onda, pode crer? E o que a distância entre que é esse Dzinho aqui, ó, que é a distância entre as fêmeas, 100 vezes o lambda. Beleza? Isso foi coisa do próprio bichinho lá. Bom, então vamos na pergunta. Ele pergunta o seguinte: qual é a separação angular em radianos entre o máximo central e o máximo mais próximo? Galera, o máximo central, ele aparece aqui no meiozinho, né? Ó. Ou seja, quando m é igual a 0. Esse é o máximo central. Aí o próximo máximo é quando m é igual a 1. Legal? Então vamos calcular exatamente esse aqui, ó, para quando a gente tiver a m é igual a 1. D eu coloco 100 vezes lambda, beleza? Seno de θ, 1, que é o m. Seno de θ vai ser 1 dividido por 100. 1 dividido por 100 é menos 2. Aí você vai na sua calculadorinha e coloca. Quanto que é o valor do θ quando o seno é isso? É o arco seno, né? Isso vai dar 10 a menos 2 radianos. Pronto, essa é a separação angular. É esse ângulozinho aqui, ó. Pode crer? É esse ângulozinho aqui entre os dois, entre as duas. Qual é a distância entre as uma tela situada assim as fendas? Bom, aí agora ele colocou Y. Aqui, tá? Eu quero saber quanto que vale, então, esse da distância. Simples também, galera. Basta você olhar agora para a tangente, né? Tangente de θ é... Olha lá, olha para o triângulo. É Y, cateto oposto, dividido pela distância adesão. Certo? Coisa aqui. Então, vai ser o nosso Y dividido por adesão. Então, pronto, vai ficar a tangente de 10 a menos 2 radianos. Vai ser igual a um Y, que eu não conheço, sobre o desão, que é 50, né? 50 o quê? Centímetros. Então, pronto. Y é igual a 10 vezes tangente de 10 menos 2. Para ângulos pequenos, lembrem que a tangente e o seno são iguais, né? Então, eu posso ir todos iguais ao próprio θ. Então, esse aqui vai dar 50 vezes o próprio 10 a menos 2. Se você colocar na calculadora, vai dar isso. Então, esse aqui vai dar 0,5 centímetros. Beleza? Se a gente andar uma casa, fica 5 milímetros. Legal? Porque estou pegando entre o máximo e o próximo, que é o 1 e o 1.
São os dois, um do ladinho do outro, né? Tranquilo aí, galera? Sossegado, né? Tudo bem, professor. Bora mais uma. Faz essa 18 aqui, ó. Ó, 18. No experimento de dupla fenda da figura 3510, o ângulo θ é 20 graus. A distância entre as fendas é de 4,24 micrômetros e o comprimento de onda é de 500 nanômetros. Que múltiplo de lambda corresponde à diferença de fase entre as ondas associadas aos raios R1 e R2 chegarem ao ponto P da tela distante? Letra B, qual é a diferença de fase em radianos? Letra C, determine a posição do ponto P, indicando o máximo ou mínimo em que se encontra, ou o máximo e o mínimo entre os quais se encontra. Então, vamos lá com calma. Primeira pergunta é, que múltiplo de lambda, ou seja, quanto, né, qual é a fase? Figura comprimentos de onda tem dentro deste pedacinho aqui, ó. Essa é a pergunta dele. Tá, vamos lá, então. Esse aqui é o 18. Vamos botar assim, ó, letra A. Nós sabemos que os dois é B seno θ, não é isso? D seno θ. Se a gente calcular esta diferença, vai ficar delta L é igual ao Dzinho, que é 4 ponto alguma coisa. Cadê? Ó, 4,24 e o ângulo é 20 graus. Então, 4,24 vezes o seno de 20 graus. Beleza. Então, delta L, se você jogar isso na calculadora, vai dar... Cadê? 20, seno de 20, vezes 4,24. Isso vai dar 1,45 micrômetros, né? Porque ele está em micrômetros. Beleza. O que é isso? O que significa isso? Isso nada mais é do que o quanto que uma onda andou mais que a outra. Pode crer? Essa é a diferença de fase entre elas. É o tanto que uma onda andou mais do que a outra. Comparando, né, quando os caminhos até chegar lá na tela. Só que a pergunta é, quantos comprimentos de onda correspondem a isso aí? Bom, aí esta pergunta, ela se calcula, ela se descobre como? Se eu fizer o número de ondas menos o número de ondas da outra, lembra que isso vai ser exatamente se eu dividir o delta L por lambda, eu consigo descobrir quantos comprimentos de onda tem dentro desta diferença de fase, não é isso? Isso vai ser, então, 1,45 vezes 10 elevado a menos 6, que é o delta L, sobre o lambda. O lambda, cadê ele? 500 nanômetros, estão vendo? 500 vezes 10 a menos 9. Pronto, então a diferença de ondas entre as duas corresponde a 1,45 sobre 500, vou fazer aqui, vezes 1000, né, porque vai subir um 10 a 9 ali, 1,45 dividido por 500, 0,0029 vezes 1000, isso vai dar 2,9. Pronto. Então, são 2,9
comprimentos de onda a mais que uma onda anda mais que a outra. Pode crer? Essa é a resposta. B. Qual é a diferença de fase em radianos? Aí, galera, aqui a gente pode fazer aquela brincadeirinha de regra de 3, né, cara? A gente sabe que 2π radiano corresponde ao ciclo completo, então isso aqui corresponde a um comprimento de onda inteiro. Beleza? Então, uma diferença de fase de φ, por exemplo, vão corresponder a 2,9. Eu quero saber quantos radianos correspondem a esse 2,9. São 2 comprimentos de onda mais um 0,9 aí nessa historinha. Se você fizer esta conta, vai dar 2 vezes 2,9 vezes 2, isso dá 5,8 radianos. Pi, né? Show? E aí a última pergunta é com relação aos máximos, né? Determine a posição do ponto P, indicando o máximo ou mínimo em que se encontra, ou, se não tiver no máximo ou no mínimo, entre quais máximos e quais mínimos. Bom, galera, nosso valor deu 2,9, certo? Deixa eu vir para cá. Aqui é a letra C, né? C. A diferença deu 2,9. 2,9 não é nem máximo e nem mínimo. Por quê? Porque ele não é nem metade, né, nem meio ciclo e nem um inteiro. Ele está entre um mínimo e entre um máximo. Agora, quais são esses dois mínimos? Quais são esses dois caras aí, ou o mínimo e o máximo? Vamos ver. Então, deixa eu escrever assim, ó, como a diferença de fase está entre 2,5, né, e 3, que é o 2,9, então o ponto P vai estar entre... qual seria, então, o mínimo correspondente ao 2,5? Dois e meio, em termos de frações, é o 5 meios, né? Então, o mínimo correspondente deixa eu tirar isso aqui daqui, a 5 meios de lambda, pode crer. 5 meios de lambda, galera, isso vai me dar o m igual a 2, hein? Porque é 2 mais meio, beleza? Lá da condição. 2 mais meio dá 5 meios. Então, ele vai estar entre esse mínimo e entre o máximo, correspondente ao 3. Então, ele está entre esses dois pontos aí, entre o mínimo do n igual a 2 e o máximo do n igual a 3. Certo?
Então, vocês estão vendo que o mais difícil aqui, cara, desses exercícios, vai ser, com certeza, a interpretação do problema. A matemática não é tão complicada, não, mas a interpretação, ela pode ser que dê uma chacoalhada aí na cabeça de vocês. Tá? Por exemplo, ó, essa questão 22 aqui, ela dá uma certa bugada também, tá? Ele fala assim, na figura 35, 37, cadê essa figura? Essa aqui, ó, 35, 37, estão vendo? Então, olhem para essa figura e vamos ler o que ele está falando. Olharam? Duas fontes pontuais isotrópicas, S1 e S2, emitem ondas luminosas em fase cujo comprimento de onda é lambda. Então, você tem a isotrópica, quer dizer que emite luz para todos os lados de maneira igual, pode crer? E de mesmo comprimento de onda e em fase. As fontes estão no eixo X, separadas por uma distância D, e um detector de luz é deslocado ao longo de uma circunferência de raio muito maior que a distância entre as fontes, cujo centro está no ponto médio da reta que liga as fontes. São detectados 30 pontos de intensidade zero. 30 pontos de intensidade zero, entre os quais 2 no eixo X, um à esquerda e o outro à direita das fontes. Cara, então vamos lá, ó. Deixa eu pegar aquela figurinha lá e jogar ela aqui. Essa aqui é o 22, né? O 22. Então, tá vendo? É uma questão, cara, de mais de interpretação do que de qualquer outra coisa. 22, imagens, meus arquivos. Tá. Então, vou botar bem aqui no meio da tela para a gente poder entender o que está rolando. Então, tá aí, ó. Ele fala que tem um detector colocado aqui, deixa eu bloquear a proporção. Vou botar grandão assim, ó, para a gente conseguir visualizar, beleza? Então, imagine um detector de raio bem grande, comparado com as... Deixa eu dar uma afinada nesse negócio aqui. Deixa eu fazer o seguinte também. Eu tenho um eixo X e eu vou botar um eixo Y aqui só para a gente se guiar. Vou botar um eixo Y aqui, vou tentar fazer mais retinho. Será que eu não consigo selecionar isso aqui, não? Então tem que mexer com a bolinha. Vou mexer com isso aqui. Pronto. Pronto assim, né? Acho que dá para vocês entenderem o que está acontecendo, não dá? Bom. Enfim, aí ele fala que, claramente, nós temos 2 pontos de... Nós sabemos, galera, né, que qualquer ponto que tiver em cima do eixo Y, qualquer ponto que tiver aqui é um ponto de máximo, né? Porque o raio de luz que viajar da fonte 2 e da fonte 1 e chegar lá, vai percorrer o mesmo caminho. Se vai percorrer o mesmo caminho, vai ser um ponto de máximo, claramente. Vai ser um ponto de máximo. Então, como ele fala que ele quer os pontos de mínimo, deixa eu botar de roxo. Ele quer os pontos de mínimo, ele fala que 2 pontos já estão aqui, ó. Um ponto está aqui e um ponto está aqui. Eu vou colocar no detector, né, aqui, ó. Esse aqui é um ponto de mínimo,
Esse aqui é outro ponto de mínimo. Fora esses 2 pontos de mínimo, vão ter mais 28, porque são 30. Não é isso? São detectados 30 pontos de intensidade zero, entre os quais 2 no eixo X, um à esquerda, outro à direita das fontes. Então, esses são os 2 pontos. Aqui, ó. Um à esquerda e um à direita. Esses caras são mínimos. Então, eu tenho mais 28 espalhados em volta desses 2 caras. Meu detector compõe uma circunferência, né? Então, eu tenho 4 quadrantes, galera. Se eu dividir 28 por 4, eu vou ter 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal? Todos esses pontos aí são pontos de mínimo. E eu tenho mais 7 em cada quadrante desse aí que eu não vou colocar porque não precisa. Eu não vou colocar porque não precisa. Vamos ver qual é a pergunta do nosso queridíssimo problema. Qual é o valor de D sobre lambda? Qual é o valor de D sobre lambda? Vamos colocar os valores dos M's? Vamos colocar os valores dos M's aqui assim, ó. Se eu começar, né, imagina que isso aqui são tudo fendas. São 2 fendas, e aí como o meu círculo é bem grandão, é como se tivesse tudo lá na tela, tá legal? É como se todos esses pontos aqui tivessem na tela. Então esse ponto aqui corresponderia ao M igual a 0, esse ponto corresponderia ao M igual a 1, esse ponto corresponderia ao M igual a 2, e assim por diante. 3, 4, 5, 6 e 7. Olha que beleza. Faz sentido? Imagina que todos esses pontos estão lá na tela de um experimento de dupla fenda, tá? Porque esse círculo aí é muito grande comparado com a distância entre as fendas. Aí o que a gente faz? Usa a equação. D seno de θ é igual, como eu quero uma interferência destrutiva e as ondas estão em fase, eu vou usar um número semi-inteiro de comprimentos de onda. Legal? Vou escolher esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Por que eu vou escolher esse ponto aqui? Porque eu sei o ângulo de cara, eu sei o ângulo dele, 90 graus, não é isso? Então, eu posso escrever D seno de 90 graus vai ser igual, ali o ponto corresponde a 7, né? M igual a 7, mais 1,5 vezes lambda. Muito bem. D, então, vezes 1, seno de 90 é 1. Do lado de lá, a gente fica com 7 dá 14, mais 1 dá 15. Sobre 2, vezes lambda. Como a pergunta dele é D sobre lambda, né? Então a gente escreve assim, ó, D sobre lambda é igual a 15 sobre 2. Pronto. Essa é a resposta do problema. Então, olha aí, a matemática é simples, cara. A matemática é bem simples. Porém, a interpretação não é tão simples. Esses valores aqui são todos os valores dos N's, tá? Todos os valores dos N's. De buenas? Show. Vamos para frente. Vinte e três, 24. Esse 25 aqui eu
fiz ele também, dei uma rabiscada nele esses dias aí para trás. Ó, na figura, tal, duas fontes luminosas pontuais isotrópicas. Eita, o que eu fiz aqui? Estão no eixo Y agora, separadas por uma distância de 2,70 micrômetros. E emitem em fase, isso é muito importante, tá, galera? Se é em fase, você tem uma condição. Se é fora de fase, você tem que inverter as condições. Com um comprimento de onda de 900 nanômetros. Um detector de luz é colocado no ponto P, situado no eixo X, a uma distância XP da origem. Qual é o maior valor de XP para que a luz detectada é mínima devido a uma interferência destrutiva? Então, calma aí. Vamos pegar isso aqui. Vou levar para lá. Esse aqui é o 25. 25. Tá aqui você. Então, olha aí, o nosso detector está localizado no ponto P e ele vai medir, galera, a interferência formada pelas duas ondas. Uma onda que viaja da fonte 1 até o ponto P, eu vou chamar essa distância de... Ele já chamou, né? Ele chamou isso aqui de XP, que é a distância da origem até o ponto P. E a outra onda vai ter que viajar uma distância... eu vou chamar de R2. R2. Só para a gente ter um padrão aí. Tá bom? E o que nós sabemos? Que está dando uma interferência destrutiva. Se está dando uma interferência destrutiva, é porque a diferença de caminho R2 menos o XP, isso vai dar o número quebrado, né? Vai dar um M mais meio de lambda. A informação do problema. Mas eu ainda tenho que levar em consideração que existe uma relação trigonométrica entre essas coisas aí, né? Porque se aqui é a distância D, a gente pode dizer que, além de tudo isso, eu ainda posso falar que o XP ao quadrado mais o R2, não, mais D ao quadrado, é igual ao R2 ao quadrado. No fundo, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com essas duas equações aí. E descobrir o valor do D. Ele quer que a gente descubra o valor do D, não é isso? É, do XP. A gente descobre o valor do XP. Então, cara, agora é matemática, galera. Como que a gente vai misturar as duas equações? Como que a gente vai misturar as duas equações? Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Como eu não quero saber o R2 não é o nosso foco, eu vou pegar esse R2 aqui e vou isolar ele. Então, vou escrever R2 é igual a M mais meio lambda mais XP, certinho? Esse é o R2. E aí eu vou jogar esse R2 lá. Mas para jogar esse R2 lá no outro, eu vou precisar levar esse cara ao quadrado. Então, esse troço ao quadrado, isso aqui tudo ao quadrado. Então, substituindo um no outro, galerinha, vou então jogar aqui, ó. Vai ficar assim, xp ao quadrado mais d ao quadrado é igual ao R2 ao quadrado. Já bora fazer o R2 ao quadrado? Vai ficar o quadrado do primeiro, então vai ficar m mais meio, n mais meio elevado ao quadrado, vezes lambda,
ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, lambda, vezes o segundo, xp, mais xp ao quadrado. Não é isso? É isso. Aí, ó, esse cara aqui morre com esse cara aqui, do lado de cá. E aí a gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Eu vou ficar com d ao quadrado é igual. Posso colocar, galera, em evidência esse m mais meio. Né? Fica assim, ó, m mais meio vezes lambda. Estou botando em evidência, hein? Aí vai aparecer um m mais meio de novo, porque ele está ao quadrado, então fica m mais 1 meio vezes lambda, mais 2 vezes... Botei o m mais meio lambda em evidência, então fica 2 vezes o próprio xp. Né? E o xp é o nosso objetivo, é isolar o xp. Bom, para isolar esse XP, o que eu vou fazer, galera? Eu vou passar todo esse troço aqui, ó, dividindo, tá? Toda essa bagaceira aqui dividindo. Vai ficar d ao quadrado sobre m mais meio vezes o lambda, certo? Tudo isso é igual ao que ficou lá. Quem ficou lá? M mais meio vezes lambda. Mais 2x. Bom, eu vou isolar o xp. Então, vou levar esse outro termo para o lado de lá. Vai ficar assim, ó. 2xp é igual a d ao quadrado, vou deixar assim mesmo, d ao quadrado sobre m mais meio lambda, certo? Aí menos o outro pedacinho lá, então menos m mais meio lambda. Pronto. Aí o que a gente faz? Passa o 2 dividindo, né? O que eu vou fazer aqui? Para organizar a nossa vida, eu vou tirar o MMC de dentro desses parênteses aí, tá vendo? Vai ficar assim, ó. 2xp é igual a, ó, d quadrado. Aqui embaixo vai ficar 2m mais 1, certo? Só que aí tudo dividido por 2. Isso aqui é um igual. Tirei o MC, aí tudo dividido por 2, só que é o 2 sobe, vem para cá. Menos, mesma coisa vai acontecer aqui, ó. 2m mais 1 vezes lambda, e aqui o 2 fica embaixo mesmo. Aí, quando esse 2 for dividindo lá, ele vai cortar esse 2 de cá, certo? Então, vai ficar d ao quadrado sobre 2m mais 1 menos 2m mais 1 lambda dividido por aí 4. Pode crer? Que o 2 veio para cá. Pronto. Aí eu pergunto a vocês, ele quer a menor distância xp. Qual é o maior, quer dizer, ele quer o maior valor de xp para o qual a luz é detectada. Galera, o maior valor de xp vai surgir quando? Para qual m? Para um m grande ou para um m pequeno? O que vocês acham? Qual m faz o xp ser o maior possível?
Zero? Zero. Por quê? Porque eu preciso... Isso aqui é uma subtração de dois números. Eu preciso que esse número seja muito grande e esse número seja o menor possível. Ou seja, para que isso aconteça, o m tem que ser o menor possível. É isso? Então, vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui o xp máximo ocorre quando o m for zero. Ocorre quando o m for zero. Show, né? Então, fazendo o m ser igual a zero, ficamos assim, ó. xp máximo, vou botar só um m. Vai dar d ao quadrado. Quando o m for zero, ele vai morrer, né? Faltou um lambda aqui, ó. Então, d ao quadrado sobre lambda. D ao quadrado sobre lambda. Mais o menos lambda sobre 4. Pronto. É isso. Então, nosso xp máximo vai dar... Qual que é a distância mesmo? 2,7 micrômetros. Então, ao quadrado vai ficar assim, 2,7 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, dividido por lambda, 500, né? Não, 500 não, 900 nanômetros. Então, 900 vezes 10 a menos 9. Menos 900 vezes 10 a menos 9, dividido por 4. Bom, isso vai dar, vocês derem a conta aí, eu acho que eu tenho essa conta feita para a gente não perder nosso tempo. Isso vai dar 7,87 micrômetros. Olha só, essa é a maior distância para que dê uma interferência destrutiva, né? Mais que isso, não. Trabalhosa essa, né? Bem trabalhosinha. Tranquilo? Não consegui nem errar. Agora vai. Agora vai. Pelo menos errar, né? Sim. Deixa eu ver o que mais aqui eu tenho. 27. Bora fazer o 27? Ó, quando uma das fendas de um sistema de dupla fenda é coberta por uma placa fina de mica, N igual a 1,58, o ponto central da tela de observação passa a ser ocupado pela sétima franja clara lateral. Então, deslocou aí o centro, que era o máximo, passou a ser ocupado pela sétima franja clara. Ou seja, o M passou a ser 7. Da antiga figura de interferência. Então, você mudou aí porque você tampou uma das fendas com um material diferente, né? Esse material diferente produziu aí uma diferença de fase. Se lambda for igual a 550 nanômetros, qual é a espessura dessa placa de mica? Bom, aqui é o seguinte, galera. Esse aqui é o 27, né? O que está acontecendo?
Por que que está dando uma... Olha só, você tinha antes o máximo central. O máximo central é aquele em que a distância percorrida pelas duas ondas é a mesma. Então você está na condição de m igual a zero. Então só de ter partido daí, já facilita um pouco a nossa vida. Porque o que vai acontecer é que vai colocar agora um material numa das fendas, certo? Esse material vai fazer com que a luz percorra um caminho de onda diferente, um caminho óptico diferente, porque eles vão ter comprimentos de onda diferentes, certo? E o que a gente vai fazer? Vai comparar o quanto de comprimentos de onda tem na mesma espessura da mica com a espessura que não era mica. Porque essa diferença é que vai dar a diferença de fase da luz que vai chegar lá na frente, tudo bem? Então, como é que a gente escreve isso? Pensa, vocês concordam comigo que a única diferença entre os dois caminhos é exatamente o espaço ocupado pela mica, que é esse material aí. Então, o número de ondas percorrido pelas duas ondas, pelos dois raios, é isso aqui, ó, N2 menos N1. E isso tem que ser igual, então, a L sobre o lambda da mica, né, menos L sobre o lambda antes da mica. Vou chamar de lambda zero. Tá? Então, estou comparando o número de comprimentos de onda que tem dentro da mica e o número de comprimentos de onda que tem na região que do mesmo tamanho da mica, só que era o vácuo antes de ser colocada a mica. Fazendo isso, a gente vai encontrar, então, o seguinte. N2 menos N1. Lembrando, galera, que esse lambda N aí, ó, ele nada mais é do que o lambda zero sobre N, né? Então, substituindo isso, fica assim, L, aí o N já sobe, tá? Aqui fica lambda zero menos L sobre lambda zero. Certo? E essa diferença de caminho tem que ser igual a um número inteiro. Né? Um número inteiro. Para dar uma interferência construtiva, que é uma franja clara. É isso que ele quer, tem que ser uma franja clara. Vou colocar em evidência aqui, ó, o L e o lambda zero. Certo? Igual ao número N. Igual ao número N. Muito bem. O que ele quer? Ele quer o valor do L. Isso aqui vai dar N vezes lambda sobre N menos 1. N menos 1. Pronto. E como ele falou que agora a nossa... Lambda zero. A franja agora é a sétima franja, isso quer dizer que o M é igual a 7. Né? Porque a franja é clara. Então ficou fácil, né? L é igual a 7 vezes lambda zero de 550 nanômetros sobre, era 1,58, né? 1,58 menos 1. Pronto, então L vai dar 6,64 micrômetros. Certo? É só isso. Essa é a distância lá percorrida pela coisinha. De buenas, galera. O lambda é a luz que está passando, o comprimento? Eu não entendi lá na questão. É assim, ó. Imagina que você tem duas fendas. Deixa eu colocar isso aqui de... Assim aqui, fica bonitinho.
E aqui você tem a sua tela. Aqui você tem a sua tela. O lance é que, se a gente agora colocar um material na... Deixa eu pegar aqui um materialzinho e colocar aqui, ó, na frente desta fenda, por exemplo. Eu tenho que comparar esse material com o mesmo material do outro lado. Só que eu vou trocar de cor aqui porque são materiais diferentes. Beleza? Eu sei que a luz que viaja por esse primeiro aqui está passando apenas pelo vácuo. Só que a luz que viaja por esse cara aqui, deixa eu fazer eles caírem no mesmo lugar, né? Então, como eles vão encontrar aqui... Pronto. A única diferença entre os dois raios, entre os dois caminhos, vai se dar justamente por conta desse material aqui, ó, L, de espessura L. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar quantos comprimentos de onda tem aqui dentro com quantos comprimentos de onda tem aqui dentro. Só que um deles é vácuo e no outro não. Nesse aqui é a tal da mica. Né? Por isso que a gente faz essa subtração aqui, ó. Essa aqui é o número de comprimentos de onda na mica. Esse aqui é o número de comprimentos de onda no mesmo espaço, só que ocupado pelo vácuo. Né? No espaço do mesmo tamanho, digamos assim. Certo, Pedro? Mas mas o do vácuo também não seria... Ele continua sendo 7? A região? Não, aí o que aconteceu foi o seguinte, o ponto continua sendo aqui, ó. Só que sem a mica, era o máximo central. Com a mica, o que aconteceu? Deslocou. Esse máximo central, ele foi parar aqui, por exemplo, e aí o que apareceu aqui agora foi uma franja correspondente ao M igual a 7, nesse mesmo lugar. Então esse cara aqui passou a ser o M igual a 0, ó. E ali passou a ser o M igual a 7. Foi isso que aconteceu. Ah, entendi. Moveu, né, a construtiva. Moveu. Exatamente. Exatamente. Faz sentido? Sim, sim. Eu não tava entendendo esse da mica aí e tudo. Essa diferença aí. Agora ficou claro. Então, fechou. Bora mais. E aí, esses fasores aqui, hein? Vamos lembrar esses fasores muito loucos aqui? Cadê? Deixa eu ver um bacana aqui pra gente fazer. Ó, eu vou fazer um geral, que depois vocês podem usar isso para outros, né? Para os outros exemplos aí, os outros exercícios. Bora fazer esse 31, só para vocês verem como é que funciona uma soma de fasores. E aí depois vocês vão fazer isso para os problemas mais aplicados. Belezinha? Então, 31. Ele quer que a gente some 3 fasores. Y1, um Y2 e um Y3. Vamos lá. Y1 é o 10 seno de ômega t. O Y2 vai ser
15 seno de ômega t mais 30. Seno de ômega t mais 30, e o Y3 vai ser 5 seno de ômega t menos 45. 5 seno de ômega t vai menos 45. Tá, como é que a gente faz isso, então? A gente escolhe, galera, um momento especial, né, em que eu consigo desenhar esses fasores aí, digamos assim, né? Porque esses fasores são objetos matemáticos construídos, né, de modo a gente conseguir ver a componente deles, porque isso aqui é a componente de um vetor, que a gente vai chamar de fasor, e esses caras aqui são componentes também, são componentes de 3 fasores. Então vamos tentar desenhar aqui os 3 fasores no eixo cartesiano, plano cartesiano, né? Vou botar assim. Ó, aqui é o eixo Y. E aqui o eixo X. Ó, vem cá, tá fugindo de mim porque... Aqui. Pronto. Eixo Y, eixo X. Aí a gente escolhe um momento especial só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, né? Claro que esse momento especial mais justo, a gente escolheu t igual a 0, só para a gente ver para onde que apontam esses caras aí, né? Porque se eu conheço o fasor no t igual a 0, depois eu deixo esse cara rodar aí à vontade, beleza? Né? Com o ômega t fazendo esses caras ficarem girando. Então vamos colocar, ó, o Y1 é 10 seno de ômega t. 10 seno de ômega t. O seno, né? Percebam que o seno ele vai estar, se a gente escolher o ângulo nascendo aqui do eixo X para lá, o Y1 vai ser 0, certo? Por quê? Porque é como se o fasor do Y1 tivesse aqui, ó. Deixa eu colocar de uma cor específica para ele. Vou botar uma setinha aqui. Então, se eu representar o Y1 por um fasor, ele tem que estar aqui. Ou seja, com ângulo 0, pode crer? Esse é o Y1. Esse é o Y1. No t igual a 0. T igual a 0. Aí, o t vai girando, isso quer dizer que ele vai girando junto, né? O ômega t vai fazendo com que esse fasor fica girando, e aí a componente desse Y1 no eixo Y, né? Por exemplo, quando você tiver aqui um valor para ômega t, um valor para ômega t, esse cara aqui é o Y1. Então, esta componente é o Y1 seno de ômega t. Né? Então, num tempo t qualquer, nós vamos ter o Y1 sendo a componente desse 10 seno de ômega t aí. Beleza? Então, em t igual a 0, nosso Y1 tá aí. O Y, então, é um cara que a gente tem como um valor constante, amplitude constante. Beleza. Nesse momento, a componente dele no eixo Y é 0. Nesse momento. Aí o Y2, ele vai estar com 30 graus acima. Então, eu vou botar com outra cor aqui o Y2. Duplicar. Vou botar o Y2 aqui. Esse cara aqui vai ser o Y2. Aqui vai ter um ângulo de 30 graus. Beleza?
E aí, então, a componente do y2 lá no eixo y é a que vai dar esse cara aqui. Beleza. O y3, ele está com menos 45. Menos 45, vou botar agora de verdinho, então. O y3. Duplicar. O y3 é um pouquinho menor, né? 45 graus. Tá verdinho. Pronto. Esse cara aqui é o y3. Com um ângulo de 45 graus. Certo, galera? Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver quanto que está, nesse momento, a componente dos 3 na vertical, né? E quanto que está a componente dos 3 na horizontal. Por quê? Porque eu consigo somar todos eles ao mesmo tempo. Né? Uma soma de vetores, é como se fossem vetores. Então, na horizontal... Vamos começar com a vertical. Na vertical... Então, eu vou ficar com um y vertical dado por 10 vezes. É o y1 mais y2 mais y3, né? O y1 é 10 vezes o seno de 0, que a gente já sabe que é 0, não é? Mais o y2 é 15 vezes o seno de 30, não é isso? E o y3 vai ser 5 vezes o seno de menos 45 graus. Pode crer, galera? É isso que está acontecendo. Se a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar 3,96. Então, esses 3 carinhas juntos têm para cima 3,96. Agora, vamos ver quanto que eles têm na horizontal. Na horizontal, o YH, vamos chamar assim, quanto que dá todos esses Y aí na horizontal. Por isso que não é nem bom chamar esse aqui de Y e X. Vamos chamar de horizontal e vertical. Melhor. Né? Aí a gente vai agora ver a componente horizontal. A componente horizontal, galera, é com os cossenos. Então vai ficar 10 vezes o cosseno de 0, né, o primeiro, mais o segundo, 15 vezes o cosseno de 30, mais 5 vezes o cosseno de menos 45 graus. Se a gente somar tudo isso, eu tenho aqui já a conta feita, vai dar 26,53. Pronto. Se eu tenho os dois valores, tanto vertical quanto horizontal, eu tenho a resultante. Quem é a resultante desse troço? Vai ser, chama assim, ó, y resultante. É o teorema de Pitágoras, né? Que vai dar o quadrado do primeiro, 3,96, mais o quadrado do segundo, 26,53. Certo? Se você somar esses dois caras aí, e depois tirar a raiz quadrada, isso vai dar 26,82. Mas as minhas contas aqui deu isso. Bom, então, eu tenho já a amplitude do YR, que é o Y resultante dos 3. É um fasorzão aí que fica girando.
E ele tem, claramente, o ângulo inicial, que é a fase inicial. Como é que a gente descobre esse ângulo inicial? Ora, se eu sei o y resultante, quer dizer, se eu sei as duas componentes, a vertical e a horizontal, eu sei o ângulo, né? O ângulo que ele inicia aí o movimento. Basta fazer a tangente do y vertical pelo y horizontal, né? Y vertical pelo y horizontal. Isso vai dar 3,96 sobre 26,53. O que me dá um θ de 8,4 graus. Tá. O que tudo isso quer dizer? Se a gente for tentar representar esse nosso resultante, né? A gente pode escrever ele assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar essas setas. Pronto. Cá, trazer para cá, ó. É menorzinho, que a gente precisa colocar todo mundo. Duplicar. Esse cara daqui. Então, deixa eu marcar aqui. O resultante de tudo isso, ele vai ter uma inclinação, em t igual a zero, né? Ele vai ter uma inclinação bem pequenininha aqui de 8,4 graus. Deixa eu botar ele de laranja. Esse aqui é o y resultante dos três, certo? O fasor resultante dos três. Aqui vai dar um ângulo de 8,4 graus. Isso no t igual a zero. Vou botar aqui em cima. Isso quando t igual a zero. Ora, professor, e para um tempo qualquer? Bom, ao tempo qualquer, a resposta vai ser o y resultante. Ele vai ser o 26, né? Cadê? Esse número aqui, a gente pode aproximar ele para 27. Vai ficar 27 seno. Eu não vou ter espaço, deixa eu trazer mais para cá. 27 seno de ômega t mais 8,4. Pronto, essa aqui é a resposta. Tudo bem? E aí vocês usam esse método para calcular o que for pedido aí nos outros problemas. Show. Dúvidas? Fala, Pedro. Professor, tô perdido aqui, professor. Naquela lá que o senhor tava fazendo. Por que não tô entendendo. Por que você botou o seno no eixo do H? Não é Y? Não seria o do vertical? O seno no vertical, Mas você botou o vetor aí do Y na horizontal? Qual deles? O Y. O Y1. O Y1? É. É porque eu estou escolhendo t igual a zero. Para a gente ter um começo. Então, no t igual a zero... O que significa? É um instante inicial dos fasores. Então, em t igual a zero, você substitui por zero aqui, ó. Aí vai ficar seno de zero.
Entendeu? Aí o seno de zero quer dizer, então, que esse fasor está com ângulo zero. Então, ele está na horizontal. Que? Capite? Como assim? Não. É porque é o ângulo. O ângulo dele não é zero? Se você colocar o t igual a zero aí, não fica zero no valor do seno de zero? Sim, aí dá 1. Isso. Mas dá um, não, seno de zero é zero. Sendo 0 é 0. Aham. Né? Então, isso quer dizer que esse fasor y1, no tempo t igual a zero, ele está na horizontal. Ele não tem valor nenhum vertical, apenas valor horizontal. Certo? Então. Então o Y ali já tá já tá na horizontal, então. Como assim? Não, acho que eu entendi. Eu não tava vendo isso. Eu tava pensando que tinha que botar o 10 e o seno na vertical direto, por causa do Y. Não sei. Então, é porque o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que esses três bichinhos aqui, ó, se comportem como se fossem vetores. Mas eles não são vetores. Né? A gente está tentando olhar o valor que seria a projeção deles no eixo vertical à medida que o tempo passa. Então, você imagina aí esses três fasores que a gente montou, os três girando com a mesma velocidade angular, né, em torno da origem. Os três estão girando. E aí a projeção dos três no eixo vertical é que vai me dar a soma dos três. Mas como é que eu faço isso? É complicado fazer isso, né? Então a gente primeiro faz o seguinte, olha, bate uma fotografia de como que estão esses fasores, que são construções abstratas, no tempo igual a zero. Como que é esses três caras no tempo igual a zero? Então, eu coloco t igual a zero e vejo que o y1 ele está aqui na horizontal, o y2 ele está 30 graus acima e o y3 está 45 graus abaixo. Essa é a configuração dos três no tempo igual a zero. Essa é a configuração dos três. Então, com essa configuração, eu consigo descobrir quanto que vale a soma dos três nesse momento. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso decompor eles, ou eu faço a soma vetorial dos três, né? Ou eu decomponho todo mundo na vertical e na horizontal, somo tudo e descubro a resultante dos três, que foi o que a gente fez. Beleza. Então, todos esses três juntos me deu esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Então, eu posso imaginar que esse Y laranja girando, a projeção dele no eixo Y vai me dar exatamente a soma dos outros três girando também. Certo? Porque é como se fosse um vetor constante que gira. Mas, Então, mas o tempo é o tempo da onda que leva até chegar lá na parede? cara, aí imagina que é como se fosse isso. Só que você está olhando para um ponto na parede. Se esses Y aqui fossem todos campos elétricos, você está só olhando o campo elétrico oscilando, né, na parede. E aí é exatamente o tempo que leva para a onda chegar, porque você vai ter essa oscilação do campo elétrico lá na parede, sim. Agora, você tem três campos elétricos chegando, né? E aí o método mais fácil de você somar esses três campos elétricos é usando esse método dos fasores aí. Tá? Escolhendo esses y1, 2 e 3 como se fossem vetores de tamanhos constantes que giram no plano cartesiano, e aí esse fato desses caras girarem, a projeção deles é que vai dar a oscilação lá na parede, lá no ponto P, a oscilação do campo elétrico. E então, o fasor resultante, que o senhor achou no amarelo aí. Isso. Né? Aí ele indica, então, ele tá indicando o que eu não tô entendendo? Ele está indicando exatamente a resultante dos três. Então, imagine esse cara aqui, ó, girando com uma velocidade ômega-t. À medida que ele gira, você vai imaginando a projeção desse troço aqui, ó, lá no eixo
vertical. Né? Então, esse ponto que está lá é o campo elétrico resultante dos outros 3. Então, à medida que esse cara gira, ele vai me dando a oscilação do campo resultante lá na parede, dos 3 juntos. Ah, então esse aí é o que tá acontecendo lá na parede. Esse aqui é o que está acontecendo na parede. Os outros 3 são os individuais, de cada um. Acho que eu entendi, sim. É bem confuso isso, hein? Poxa. É um pouco confuso, porque você tem que imaginar o seguinte, você tem três pontos oscilando. Você tem um que oscila assim, com a mesma frequência, né? Você tem um que oscila assim, aí você tem um que oscila maior, e você tem um outro que oscila maiorzão. São 3 caras oscilando. Como é que você soma essas 3 coisas? Complicado. Então, o que você faz? Você pensa no método dos fazores, que é o quê? Imagina que cada oscilação dessa corresponde, na verdade, à projeção de 3 bichão desse aqui, ó. A projeção de 3 bichos desse aqui que vão girando. Cada um deles girando produz uma oscilação, uma sombra lá no ponto, na parede. Então você tira a foto de como seria, por exemplo, um T igual a 0, um tempo igual a 0, a configuração é essa, e aí calcula a resultante nesse momento. Por quê? Porque a resultante é o tamanho do fazor. E esse tamanho do fazor, a gente pega ele sendo constante, que é o 27, e aí esse resultante é o que fica girando, e aí ele vai me dando a sombra lá no ponto P, que é a sombra resultante dos 3. É como se fosse isso. Show? E, tipo... Ai, meu Deus, peraí. Aí ele tá girando... Quer dizer, ele não tá girando. Ele... No ponto lá, ele tá, tipo, estático e tal. Aí... Isso? Ele tá girando no caminho. Quem tá girando é a cetona aí, é o fazor. Mas ele tá girando no percurso? Não, esquece o percurso. Esquece o percurso. Isso aqui é só um método abstrato para a gente conseguir fazer a conta da resultante na parede. Então, esses fazores não existem. Eles não são entes físicos, digamos assim. Eles são apenas uma construção que a gente faz para conseguir calcular a resultante lá na parede, do campo elétrico. Então é tipo... Ah, então... É a imagem do ponto esse fazor. É o que tá chegando. É o que está chegando. Tipo, tem as ondas, aí esse plano, como se fosse no ponto. Aí tem uma onda chegando no momento no horizontal. Aí tem outra onda chegando no Y2, nessa direção. E outra chegando nessa direção para baixo. É isso? Isso. É isso. Aí você tá comparando. Aí você tá fazendo a resultante delas. Isso. Tá. É bem confuso isso. Aí você imagina que esse ponto aqui, ó, ele vai ficar subindo e descendo, oscilando, né? Ele vai ficar subindo e descendo à medida que esse cara gira. À medida que ele gira aqui. Porque se ele subir mais um pouquinho, por exemplo, na hora que esse vetor ele for parar, sei lá, aqui, por exemplo, aí o ponto já está lá em cima, aqui, ó. Sacou? Então esse ponto aí ele sobe e desce, e esse ponto subindo e descendo já representa para a gente o campo elétrico resultante dos outros 3 que chegaram. Vai ter o campo elétrico resultante lá que fica oscilando lá na parede. O tempo... Perdão, mas eu não tô entendendo esse tempo. Que tempo? Tempo de oscilação? É. É porque o campo elétrico não é fixo, né? O campo elétrico ele é uma onda que oscila. Aí tu imagina, uma onda
que vai se encontrar com outra onda. Só que elas não estão em fase. Elas estão fora de fase. E aí tu vai juntar isso com mais uma terceira onda que vibra com a outra fase. Mas tudo com a mesma frequência. Aí tu vai pegar todo mundo junto, amontoado, e vai pegar o resultante dos 3. Aí o resultante dos 3 é que tá dando por esse desenho laranja aí no seu computador. Deu uma melhorada. Sacou? São 3 ondas diferentes que têm a mesma frequência. Se não tivesse a mesma frequência, ia ser bem mais complicado de fazer a conta. Muito mais complicado. Mas tem a mesma frequência, então ficou fácil. Aí você vai imaginar o seguinte, cara. É porque não dá para fazer... Se a gente pudesse fazer uma animação, dava para imaginar melhor o que está acontecendo. Ó. Imagina que esse Y2 aqui, ele vai ter uma sombra aqui nesse eixo. O Y3 vai ter uma sombra aqui nesse eixo. E o Y1 vai ter uma sombra. Estas 3 sombras, elas estão balançando aí. Porque os fasores estão girando. Né? Então, esses caras estão balançando, estão oscilando. E aí, a soma dessas componentes dos campos aí que estão balançando vai dar uma sombra só, que é representada por esse fasor laranja que a gente acabou de construir. Sacou? Então, imaginem 3 pontos balançando aí no ponto, lá na parede, que são os campos elétricos. Os 3. Os 3 juntos, somados, estão sendo representados por um só, que é o que a gente acabou de descobrir. E aí a gente representa por um fasor único que gira com uma frequência, com uma velocidade angular, né? Só que começa com o 8.4, na fase 8.4. E aí a projeção desse cara lá no eixo Y é o que vai me dar o campo elétrico resultante. Aí quando o fasor for nulo, for na horizontal, quer dizer que o campo vai ter sem interferência destrutiva. É isso? Porque não vai ter campo elétrico. Isso. Quando o resultante, esse laranja, tiver com um ângulo 0, isso quer dizer que aqueles outros 3 todos conseguiram se destruir. Exatamente. E quando esse fasor tiver com um ângulo de 90 graus, quer dizer que aqueles 3 campos conseguiram se interferir construtivamente. No maior valor possível, digamos assim. Porque eles entraram, eles estão na mesma fase, né? Não, pera. É o contrário, né, não? Porque se eles estão na mesma direção, o campo elétrico vai se somar, não? Sim. Todos na horizontais. Perdão, pelo que eu não tô entendendo. Como assim? Eu que não tô entendendo agora. Porque, olha só. Olha o amarelinho. Você tá vendo o amarelinho? Ah. Ele está com... Ele é o campo resultante, não é? É o fasor resultante. É. Quando ele tá 0 graus no Perfeito. horizontal, quer dizer que o que está acontecendo? Que todas a resultante está na horizontal também, não é? Não. Quer dizer que a configuração dos outros 3, eu não sei qual vai ser, mas eu sei que é como se um tivesse, por exemplo, vamos supor, um está para cá, o outro vai estar, sei lá, para cá, e o outro está para cá, por exemplo. Entendeu? Aí esses 3 juntos, puf, se anularam. Eles estão em fase, então, 0 graus. Não, fase não. Você vê que eles estão fora de fase, porque eles estão com ângulos diferentes. Mas eles estão colocados de tal maneira, nesse instante, que a soma dos 3 está dando 0. Né? Porque se você somar esse para cima com esse para cima, então esse aqui se anula com esse, e o campo elétrico é 0. Isso está sendo representado exatamente pelo 0 aqui, ó, quando esse cara estiver na horizontal aqui.
Mas isso aqui é só um desenho, não sei qual seria a configuração, na verdade. Mas isso aqui é uma forma de dar zero. De dar zero. De 3 vetores dando zero. Então, quando ele tá no eixo, tá dizendo que eles estão se destruindo. Isso. De alguma maneira. Quer dizer que quando ele... Oi? De alguma maneira que a gente não sabe como. Qual é a configuração que deu zero. Mas eles estão dando zero. Aí o fato de eles dar zero é por causa que eles estão desfasados. É isso? Isso. É. E lá em cima? Então, lá em cima, você jamais vai ver, como eles giram com a mesma frequência, você jamais vai ver os 3 assim. Jamais. Porque eles giram com a mesma velocidade, só que começam em posições diferentes, então eles nunca vão dar os 3 tudo para cima ou os 3 tudo para baixo, não tem como. Mas, em algum momento, a soma é máxima. Né? Eu posso ter, por exemplo, um assim e outro assim, sei lá. Essa é a configuração de máximo deles. Aí, nesse momento, é quando o fasor resultante está tudo para cima, por exemplo. Isso significa... Aí quer dizer que as componentes vão se somar. Naquele ponto. De maneira máxima. Mas e as componentes de... Mas eu não tô vendo as horizontais. Que aí tem as... Essas são... o que você fez aí no canto foi já o todos, né? Então, cara, mas assim, não se preocupe, porque qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é a sombra feita na vertical e não a sombra feita na horizontal. Porque a gente está preocupado com a oscilação do campo elétrico lá na parede vertical. Para isso, a gente monta um vetor que aí vai ter uma sombra na vertical. A sombra na horizontal, para a gente, não importa, porque ela, para a gente, nem existe. A gente está preocupado apenas com o pontinho que oscila ali, ó, verticalmente falando. Beleza? Então só tem que olhar para uma componente? Só para uma. Só para uma. Esquece a outra. Mas a outra também não importa, não? Não, porque o campo elétrico está sendo dado por essas 3 equações aqui, tá vendo? E as 3 estão em função dos senos. Então, o que a gente está fazendo? A gente está, na verdade, se aproveitando da matemática para olhar para essas funções seno como sendo a projeção de um cateto na vertical. E aí esquece a horizontal, porque na verdade está fazendo uma construção matemática. E aí como se fossem então vetores que giram. É como se fosse. Porque não existe. Por isso que a gente nem chama de vetor, chama de fasor, porque é uma forma para a gente conseguir fazer conta desses caras apenas no eixo Y. É o que eu quero. É bem confuso mesmo. Mas deu uma melhorada, eu acho. Matuta um pouco sobre isso, depois faz os exercícios que eu acho que as coisas vão começar a abrir a cabeça. Eu vou fazer, porque tá difícil. E qualquer coisa a gente vai discutindo. Deixa eu ver o que o Armando perguntou aqui. Se tem o fasor resultante está na parte negativa do plano cartesiano. Como assim, Armando? Não captei vossa mensagem. Isso.
Ah, você diz quando o resultante está a 180 graus, assim, virado para o lado de lá? Aí também é um momento de interferência destrutiva. Porque nesse momento o resultante está no zero, né? Então, assim, significado físico é só isso. Porque você tem que olhar para essa oscilação na vertical. E aí você está comparando essa oscilação na vertical com um troço que gira num círculo. E aí a projeção dele na vertical é o que dá a resultante que a gente está querendo. Então, tá para a esquerda, tá para a direita, isso é apenas uma construção nossa. A gente está olhando apenas para o bichinho que vibra para cima e para baixo, só isso. Tudo bem? Show. O Rubatã levantou a mão? Pode ficar guardar que depois nós vamos buscar. Professor, por que a gente não altera o ângulo 30 por 60 para calcular no eixo Y? Porque, pelo que o problema deu, ele deu tudo em função de um seno, tá vendo? Ele poderia ter dado o cosseno. Por exemplo, cosseno de ômega t mais 30, né, por exemplo. Só que se ele tivesse feito isso, a gente teria que usar o 30 graus a partir daqui, ó. Porque o que importa pra gente é essa projeção no eixo Y, né? A gente teria que usar o outro ângulo. E aí, necessariamente, o outro seria 60, né? Então, é tudo a maneira como que foi dado o problema pra gente. Se tivesse dado o problema como um cosseno, a gente usaria o outro ângulo. O que a gente quer, na verdade, é a projeção na vertical. Tudo bem? Foi essa a sua pergunta? Beleza. Galera, é complicado mesmo, porque é uma abstração, tá? É uma abstração, então tem que abstrair, tem que tentar ver esses caras não como entes físicos, mas sim como uma construção matemática para que a gente consiga matematizar de maneira mais simples a soma da resultante dos campos ali na vertical, para a gente conseguir ver como que esses caras oscilam. Tá? Então tentem fazer os outros exercícios, e aí qualquer coisa vocês vão me falando lá no grupo. Fechou? Belezinha aí, seu Paulo? Seu Pedro Paulo? Tá na angústia aí? Tô, professor. Tá meio difícil aqui. Tá, então tenta matar essa angústia aí. Qualquer coisa dá uma olhada também no livro. Olha só, na manhã, se eu não me engano, é amanhã que a gente vai ter Eletromagnetismo 2. E amanhã, se eu não me engano, a gente vai falar dos fasores associados aos circuitos elétricos. Talvez abra um pouco mais a sua cabeça. Mas aí vamos ver. Qualquer coisa amanhã a gente se fala mais sobre isso. Ixi, amanhã tem ainda, de novo, esse negócio? Garoto, tá achando o quê? Porra. Puxa. Não foi de graça, né, que inventaram isso. Já vê que vai começar o ano, começamos o ano bem, então, aí, nossa senhora. Sensacional. Então, vou parar a gravação aqui. Já são 10h20 e tanto.